aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo eu vou fazer uma análise em relação ao último episódio lançado de The Walking Dead, que no caso é o episódio 6 da 8ª temporada, levando em consideração os momentos mais importantes, as cenas mais efetivas e tudo mais. E é claro, tentando manter a ordem de início, meio e fim, porém nesse episódio tivemos algo um pouco diferenciado. Mas isso eu vou comentar já na análise, que eu vou começar agora, né? Então, episódio 6, né, eu acho que de modo geral, agora pegando a visão ampla da coisa, esse episódio focou em muita coisa, tipo, todos os grupos ficaram presentes na área de visibilidade, e isso foi incrível, sacou? Era uma coisa que tava faltando, ter um equilíbrio, sabe? Ter uma coisa mais igual, porque cada grupo tinha uma problemática e agora estava sendo explorado de forma significativa cada uma delas. Então, nesse vamos começar falando desse episódio, da cena inicial, que tem a ver com a forma da narrativa explicativa em forma de discurso, certo? O Rick Grimes falando sobre a situação geral do grupo, falando, nós vamos vencer, o plano tá dando certo e tal. É uma narrativa, tem meio que um discurso no meio, tem uma coisa motivacional, então ficou uma coisa muito legal, porque ao mesmo tempo que explicou bem a situação, mostrou mais o emocional da coisa toda. Mostrando toda a situação do grupo do reino, da colônia, dá um resumo legal. Agora, em relação ao grupo do reino, eu senti uma falta da questão emocional, porque, bom, um bando de galera lá, uma galera morreu e parece que ninguém se importa. Eu acho que deveria ter focado, pelo menos, nos personagens terciários chocados com a situação, entristecidos, o que não foi mostrado. Eu acho que esse foi o principal problema sobre essa questão de foco. Mas tivemos novamente a aparição do grupo do lixão, né? Eu acho que esse foi o grande ponto de destaque, né? Vamos começar primeiramente falando de toda a problemática do grupo do lixão. Eles apareceram, certo? Eu não entendi muito bem qual é a vibe deles na história, porque, bom, eles atacaram o grupo do Rick na season final da última temporada, e o grupo do Rick meio que pensou que eles não iam aparecer mais, todos os planos não tinham envolvimento deles, o grupo do lixão não tinha nenhum ponto de atuação, então isso era meio questionável, né? Mas no final das contas, eu acho que o que chamou mais atenção ali foi a atitude agressiva do Rick, ou até mesmo tanto simples de ver aquilo como se fosse apenas política, né? Ele falou, olha, meu grupo é maior que o seu, você vai se unir a gente ou a gente vai matar vocês. Simples. Isso mostra como é que a guerra pode alterar a pessoa, né? Porque a gente vê que o Rick antes era meio confuso, era meio que não tinha tantos argumentos assim, ou tava até um pouco com medo, porque ele não tinha tanta força, né? E a guerra e a força altera muito, né? A questão de poder altera muito a personalidade do personagem. Então, se lembra do Rick na segunda temporada, quando ele falou isso não é mais uma democracia? Então, é tecnicamente o que aconteceu nesse episódio. O Rick falando, olha, se junta com a gente ou a gente mata vocês. Mas no final das contas, o Rick acabou ficando preso numa caixa. Isso aí não teve muito desenvolvimento, infelizmente. Mas como eu falei, várias coisas foram focadas, então não tinha como se aprofundar demais em um ponto só. Como segundo ponto de destaque, eu queria falar da colônia Hilltop, que eu acho que as duas figuras que mais se destacaram foi o Paul Rovia, né, o Jesus, e a Maggie, né? Vamos falar um pouco do Paul Rovia, né? Que a gente viu que desde o episódio 2 ele começou a desenvolver uma atitude que ele nunca demonstrou com clareza nas últimas temporadas, que era a questão de ser justo, de querer poupar certas vidas. E nesse episódio ele desenvolveu mais ainda essa questão, né? Tentando trazer alimento, tentando manter os argumentos de vamos manter a galera viva, eles podem nos ser úteis, não podemos ser iguais aos nossos inimigos. Então teve todo um aprofundamento. Então foi muito maneiro o aprofundamento, porque teve sentido. Porém, eu ainda discordo da questão da origem daquilo, porque não estava sendo construído, foi somente jogado no episódio 2. Mas a atuação do Paul Rovia, o papel dele foi muito bem construído nesse episódio. Em relação a Maggie, eu diria que ela foi não só a estrela do foco de Hilltop, mas como a estrela de todo o episódio. Porque, cara, ela é uma mulher foda pra caralho, cara. Ela simplesmente tá atacando foda-se pro emocional, sacou? Ela tá sendo fria, tá sendo uma líder foda, tá sendo precisamente igual aos quadrinhos, e isso é muito bom. Né, fazendo uma prisão, colocando os salvadores lá, jogando até o Gregory no meio, sacou? E isso foi incrível, porque tem que ter uma certa frieza para abandonar a questão emocional. Então, foi muito importante, porque mostrou um processo evolutivo da personagem sobre novas situações. Sem falar que a questão do Gregory. Agora, pegando um personagem mais secundário, mas que também teve um leve destaque, ele acabou falando, melhor a gente construir uma forca. Velho, que referência legal. Foi uma referência muito maneira, porque tem tudo a ver com o destino do personagem, para que ele os quadrinhos, né? Eu não vou explicar muito bem, porque eu acho que boa parte do público já manja mais ou menos o que vai acontecer.
Mas, no geral, no final das contas, foi somente isso. A questão da colônia Hilltop foi somente isso, foi uma coisa mais equilibrada mesmo, entre 3 personagens, ou até mesmo só 2, que foi bastante apropriado, porque resultou num destino, pelo menos, temporário dos salvadores, né, o restante. Bom, agora vamos falar um pouco do reino, novamente, né, nós tivemos a atuação da Carol, e 2 coisas importantes aí. Primeiro, a questão da criança, né? A criança que estava com ela e o ponto do rei Ezequiel. É engraçado, né? Como eu falei que a Carol, ela não consegue sair daquelas tramas envolvendo crianças, né? Parece até um clichêzinho. E é muito importante a gente falar dessa criança, né? Porque é Benjamin, não tô lembrado precisamente o nome dela, mas deu pra ver que a Carol, ela tenta fugir dos problemas, ela tenta, sei lá, encontrar uma nova problemática, mas sempre brota uma criança no meio, né? Novamente a mesma vibe de sempre, mas novamente ela impôs aquela postura de mãe protetora, certo? Isso traz novamente a essência da Carol da primeira e da segunda temporada. Isso pode ser um tanto perigoso para a personagem. Sem falar também que na questão do Ezequiel, quando ela foi conversar com ele, toda aquela cena romântica, foi bonitinho, certo? Vamos admitir que foi bonitinho, porque você tem que atuar, você tem que virar um rei novamente, a criança precisa de você e tal. Foi uma cena bonita, só que a mensagem, no geral, é que ela falou, você deve seguir em frente, você não pode deixar o passado te afetar. E é irônico a Carol falar isso, né? É irônico, porque a Carol, ela tava tão presa no passado, tão coisa... Então foi irônico, mas fez sentido, né? E teve toda a questão da criança no meio. Então, são 2 figuras que realmente, elas se entendem, né? A Carol e o Ezequiel, a gente já viu isso nos últimos vários episódios, mas também com a criança no meio impulsiona mais ainda, porque leva... ao foco a Carol do passado. Então, a relação dos 2 foi muito boa. Infelizmente, como eu disse, não teve aquele puta aprofundamento, porque, como eu falei, focos gerais e por aí vai. Em relação a Alexandria, nós tivemos 2 grupos, certo? Tivemos a Michonne e a Rosita e o Cole e aquele indiano que eu esqueci o nome. Vamos falar primeiro do Cole. É interessante que, como a criança do reino saindo no mato assim, vou sair daqui, o Cole fez a mesma coisa, e a Michonne e a Rosita também. Parece que todo mundo sabe que tá em período de guerra, todo mundo sabe que qualquer problema pode acontecer, mas tá todo mundo se espalhando, sacou? Até o Daryl e a Tara. Então é um lance curioso, porque, porra, os cara não querem se defender mais, os caras estão simplesmente se espalhando e estão causando a discórdia, que é muito bom pra história, né? A aleatoriedade causa as problemáticas, e problemáticas gera tramas, né, diversas. Então isso foi muito atrativo. Agora, em relação ao Cole e o indiano, eu gostei dessa nova atitude do Cole de querer arriscar salvar vidas do que realmente tacar um foda-se, que nem o Rick ia fazer, mas eu não entendi muito bem por que desse vício dele com o indiano. Eu acho que não tá sendo feito com clareza isso, eu acho que forçaram o cara, essa relação, tipo, você é um estranho, vou te ajudar. O cara tá na cola dele, velho. O Cole não tá saindo... Cara, Cal, você tá no período de guerra, volta pra Alexandria, vai cuidar da sua irmã, que nem mais tá aparecendo, vai proteger ela, é mais lógico. Só que não, o cara perseguiu o indiano, o cara quer ajudar o indiano, e o cara não tava nem com a pistola, o Cal não tava nem com a pistola na mão. Se qualquer problema acontecesse, se o indiano do nada traísse o Cal, ia ser mó merda. Então, não tá tendo realmente um bom preparo de diálogos ou roteiros ali. Eu acho que tá realmente algo meio forçado. Mas no final das contas teve a adição de uma cena de tensão assim com zumbis, mas claramente ninguém ia se ferir. E acabou tendo os 2 juntos e tudo mais. Ok, até aí tudo bem. Já em relação a Rosita e a Michonne, tivemos o quê? As duas mulheres mais esquecidas da temporada, unidas enfrentando salvadores. Ok, mas foi uma cena atraente porque, o quê? Foi à noite, né? Foi no escuro, num armazém, então foi meio que uma tensão. A Rosita com a bazuca, puta que pariu, aquilo. Mas no final das contas, o que aconteceu? Deus Ex Machina, né? Nós tivemos a Michonne e a Rosita enfrentando salvadores, pra no final das contas a situação ser resolvida magicamente pela aparição do Daryl e a Tara atropelando o caminhão com a caixa de som. Isso se chama Deus Ex Machina, sacou? Eu já vi um pessoal comentando aqui na área de comentários sobre isso, eu posso dar uma aprofundada no meu próximo vídeo, mas Deus Ex Machina não é algo muito agradável para um roteiro que busca ter qualidade. Mas pelo menos tivemos uma cena de ação novamente, né? Ação e conversas, um equilíbrio bastante apropriado. E no final das contas, para finalizar mesmo essa análise, tivemos a Tara, o Daryl e junto com a Michonne e a Rosita ter aquele gancho deles no santuário. Mas o que é mais importante em relação ao Daryl e a Tara é que eles estão buscando querer matar o Dwight. E isso é muito complicado de comentar a respeito, porque o Dwight é o seguinte, ele é uma figura muito importante, ele é uma figura que está buscando ter destaque, que está crescendo significativamente, e se esse personagem simplesmente ganhar muito foco no futuro,
ou o Daryl e a Tara vão ter que, como eu posso dizer, meio que criar as pazes com ele, ou vão ter que morrer. Isso leva a mais problemática. Mas no final das contas, esse foi o episódio 6, um episódio com muitos focos, isso foi muito significativo. Tivemos alguns momentos, infelizmente, de Deus Ex Machina, aquela salvação mágica do clichê. Tivemos algumas relações que eu acho que foram forçadas, tipo do Cole e aquele indiano, que, cara, o cara tá pressionando essa relação, os diretores estão forçando essa relação até o final. Mas felizmente tivemos o quê? A apropriação de um vínculo de personalidades mais chamativas da Maggie e do Paul Rovia, como também do Rick Grimes, e finalmente a volta do grupo do lixão, que eu acho que não tá tendo realmente uma grande importância, né? Eu acho que eles deveriam ter aparecido nos últimos episódios, pelo menos como alguma coisa rápida. E pelo menos tivemos um início de episódio mais atraente, porque teve um resumo, discurso motivacional e o resumo geral da situação. Então, como nota, eu vou dar nota 8,5, eu acho que foi um episódio muito bem construído, não teve um desenvolvimento muito grande nas várias camadas, porque, claro, não ia ter tempo pra isso, mas pelo menos foi um episódio muito mais agradável que os anteriores, né? Então, essa é minha análise em relação ao episódio 6 da 8ª temporada. Se você gostou do vídeo, você pode curtir, compartilhar, mas fazer qualquer coisa, pode ajudar o canal a crescer. Então, esse foi o vídeo da Fox, só que a verba de valeu!